Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 22. Livro do profeta Isaías, capítulo 22. Nós vamos meditar nessa noite, do versículo 1 ao versículo 14. Isaías, capítulo 22, do 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: sentença contra o vale da visão. Que tens agora que todo o teu povo sobe aos telhados? Tu, cidade que estavas cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes fogem a uma, e são presos sem que se use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargo de já estarem longe na fuga. Portanto digo, desviai de mim a vista, e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo, porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no vale da visão, um derribar de muros e clamor que vai até aos montes. Porque Elão tomou a aljava e vem com carros e cavaleiros, Equir descobre os escudos. Os teus mais formosos vales se enchem de carros, e os cavaleiros se põem em ordem às portas. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Notareis as brechas da cidade de Davi por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e delas derribareis, para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho. Mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém é só gozo e alegria que se veem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente essa maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, hoje pela manhã, nós estivemos estudando aqui sobre escatologia. Estudamos sobre escatologia inaugurada, ou seja, aquelas promessas de Deus que já tomaram parte na história, que já se iniciaram, como a vinda do Messias, o reino de Deus, a descida do Espírito Santo sobre os crentes. Estudamos a respeito dos sinais dos tempos que apontam para o grande dia do Senhor. Um dia futuro ainda, que há de vir sobre a terra, em que o Senhor Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos, para dar a recompensa aos seus filhos, aos crentes fiéis, e para lançar no lago de fogo e enxofre aqueles que permanecerem incrédulos e impenitentes. Estudamos isso hoje de manhã, e de fato, as profecias bíblicas apontam para um grande dia, o dia do Senhor que virá, em que essas coisas hão de acontecer. E esse dia é o dia da volta gloriosa de Jesus. Mas aqui no texto que nós lemos, nós temos um tipo, uma sombra
deste grande dia do Senhor que está por vir. Versículo 13 nos diz que esse dia é o dia do Senhor. E esse dia foi profetizado há muitos anos atrás pelo profeta Isaías. O que lemos no texto de Isaías foi uma profecia acerca de um dia do Senhor, um dia de julgamento que viria sobre todas as nações da terra. Se a gente observar do capítulo 13 ao capítulo 23 do profeta Isaías, Isaías vai profetizando o dia do Senhor sobre aquelas nações. A gente vê ele profetizando sobre a Arábia, ele profetiza sobre os amonitas, os moabitas, sobre os babilônicos, sobre os assírios. Um grande dia de julgamento do Senhor que viria àquela época. O texto de Isaías foi escrito no século VIII antes de Cristo, meados do ano 750 antes de Cristo. E nessa porção do profeta Isaías, do capítulo 13 a 23, Isaías profetiza uma grande destruição que viria sobre as nações da terra. E ele tipifica esse dia de destruição como o dia do Senhor, né? Em todas as partes desse período do livro de Isaías que a gente vê, ele chama esse dia de destruição de o dia do Senhor. Como eu disse, esse dia é um tipo, uma sombra, né? um antítipo do grande dia do Senhor que virá no último dia. E esse dia do Senhor, profetizado aqui pelo profeta Isaías, sobre essas nações, esse dia do Senhor, esse dia de destruição, seria vindo através do reino da Assíria, através do império assírio e dos seus exércitos, que pela instrumentalidade deles, Deus traria destruição e julgamento sobre aquelas nações. E essa destruição, esse julgamento, é decorrente do pecado daquelas nações. E a gente observa pelo texto que a gente leu que Jerusalém não estava livre desse julgamento nesse grande dia do Senhor. Deus havia olhado para as nações da terra e encontrado falta nelas, encontrado pecado nelas, e decidiu que julgaria as nações através do exército da Assíria sobre aquelas nações. E é disso que trata esse texto que a gente leu, uma profecia de Isaías. Algumas décadas antes desse dia do Senhor que ainda estava por vir, mas Isaías profetiza acerca deste dia. E a gente percebe que Jerusalém não foi livrada dessa profecia, dessa sentença de julgamento. Versículo 1 do texto que a gente leu diz o seguinte: sentença contra o vale da visão. Pela palavra sentença, nós observamos aqui, meus irmãos, que nós estamos num ambiente de tribunal, num ambiente de julgamento, em que o réu é o próprio povo de Deus, Jerusalém, que aqui o profeta chama de vale da visão. Por que vale da visão? Porque o povo de Deus é o povo que tem as profecias, é o povo que tem as visões, é o povo que tem os profetas enviados por Deus, que profetizavam aquilo que viria a acontecer. Por isso o texto diz sentença contra o vale da visão. E o profeta Isaías usa esse nome para tratar de Jerusalém, o vale da visão, de maneira irônica. Porque apesar de ter todas as profecias, apesar de ter as visões dos profetas, o povo de Deus estava ignorando as profecias desse dia de juízo, de julgamento que viria sobre todas as nações da terra. O povo de Deus pensava que não seria destruído e que eles estavam livres desse julgamento, mas Deus e o profeta aqui, Isaías, ironizam Jerusalém, o vale da visão, porque apesar deles terem as profecias, as ignoravam, não levavam elas em consideração e continuavam vivendo da maneira que achavam melhor. No restante do versículo 1, o profeta de Isaías faz uma pergunta e ele diz o seguinte: que tens agora
que todo o teu povo sobe aos telhados. Subir aos telhados, meus irmãos, era um indicativo de festa. O povo dessa época, o povo judeu dessa época, tinha o hábito de promover festa no telhado de suas casas. Então, o profeta Isaías pergunta àquele povo: que tens agora que todo o teu povo sobe aos telhados? Diante das profecias de julgamento, diante das visões do dia do Senhor que se aproximava, o povo de Deus festejava no telhado de suas casas. O julgamento estava vindo, a profecia estava sendo dada, mas o povo desprezava as profecias. O povo estava festejando no telhado de suas casas. E o versículo 2 enfatiza ainda mais essa questão, dizendo o seguinte: tu que estavas cheias de aclamações, cheias de festas, a cidade estrepitosa, a cidade alegre. Apesar de todas aquelas profecias de julgamento, não só de Isaías, mas os outros profetas contemporâneos a ele, o povo de Deus desprezou as profecias e vivia de maneira tranquila, vivia de maneira alegre, sem levar em conta as profecias, esse grande juízo de Deus que estava para acontecer. O texto ainda diz no verso 2: os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra, o que mostra uma aparente tranquilidade dentro de Jerusalém. Eles não estavam em guerra, os seus habitantes morriam de velhice, não morriam à espada, nem morriam na guerra, ou seja, o povo estava vivendo tranquilo, um povo estava vivendo em paz e segurança. O clima era de paz e de segurança. O povo estava vivendo alegre, desprezando as profecias do Senhor. Mas no versículo 3, esse cenário de festa, esse cenário de aclamação, esse cenário de alegria, na profecia de Isaías é repentinamente transformado. Versículo 3 diz o seguinte: todos os teus príncipes fogem a uma e são presos, sem que se use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargo de já estarem longe na fuga. O povo que estava vivendo em festa, em alegria, de repente experimenta uma repentina destruição. Era essa a visão do profeta Isaías, daquilo que ainda estaria para acontecer. Um povo que ignorava a visão e as profecias do juízo de Deus e, de repente, experimentou repentina destruição. A profecia de Isaías se refere ao cerco do exército assírio sobre Jerusalém, que de fato veio a acontecer no ano 701 a.C. O exército assírio com seus aliados cercaram Jerusalém, e essa profecia aqui de Isaías se cumpriu. Os líderes do povo fugiram, foram presos, tiveram os seus olhos vazados, foram pegos ainda fugindo de Jerusalém, foram pegos pelo exército assírio nessa fuga. Essa profecia se cumpriu no ano 701 a.C., mas aqui nós ainda estamos tratando da profecia de Isaías. No versículo 4, então, Isaías chora e lamenta pela ruína que ele antevê do seu povo. Ele chora antevendo o juízo de Deus sobre Jerusalém, sobre o seu próprio povo. E no versículo 5 ele diz, ele caracteriza esse dia, o dia do Senhor que viria, e ele diz o seguinte: porque esse dia é dia de alvoroço, é dia de atropelamento, de confusão, é este da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no vale da visão, um derrubar de muros e clamor que vai até aos montes. Esse é o dia do Senhor profetizado pelo profeta Isaías. Dia de juízo, dia de luto, dia de pranto, dia de choro e de clamor. No versículos 6 e 7, o profeta Isaías profetiza que a Assíria se juntaria a aliados na época do cerco,
para cercar Jerusalém. E nos versículos 8 a 11, nós percebemos que, ao aproximar-se do cerco, Jerusalém, com as suas próprias forças e com o seu próprio braço, se prepararia para enfrentar o dia do Senhor. Isaías profetiza, versículo 8, tira-se a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. A primeira atitude que Jerusalém tomaria diante do dia do Senhor seria olhar para a casa do bosque, que era o paiol de armas de Jerusalém. Eles olharam para as suas armas. Eles queriam enfrentar o dia do Senhor com as suas próprias forças. Versículo 9 diz: notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas. Eles iriam com o seu próprio braço reparar as brechas do muro de Jerusalém para se preparar para o cerco assírio. E ainda diz o texto que eles ajuntariam águas do açude inferior, ou seja, eles fariam reservatórios de água como fonte de água, para que eles tivessem água no momento do cerco assírio, porque durante o cerco não pode se sair nem entrar na cidade. A gente percebe que Jerusalém se armou com o seu próprio braço, ela se preparou para esse dia do Senhor. No versículo 10 diz: também contareis as casas de Jerusalém, e delas derribareis para fortalecer os muros. Ou seja, o povo de Jerusalém destruiria casas para tapar as brechas do muro e assim se proteger do exército assírio. Fareis também um reservatório entre dois muros, versículo 11, para as águas do açude velho. Jerusalém criaria novos reservatórios de água, para que eles pudessem ter abastecimento de água durante o dia do Senhor, durante aquele terrível dia que viria sobre o povo de Deus. E, de fato, isso aconteceu. Nos anos 705 a.C., Ezequias, rei de Judá, se preparou freneticamente, porque ele percebeu que os exércitos assírios, de fato, estavam vindo, estavam cercando Jerusalém, e ele promoveu uma série de reformas bélicas em Jerusalém. Ele preparou as armas de Jerusalém, ele restaurou os muros de Jerusalém, ele criou um aqueduto de 533 metros subterrâneos, uma passagem subterrânea para a água chegar dentro de Jerusalém e ali abastecer a cidade por baixo da terra, né? 533 metros de tubulação, entre aspas, tubulação esculpida na rocha, para que Jerusalém tivesse reservatório de água durante o cerco assírio, durante o dia do Senhor. E lá dentro ele fez um tanque para guardar essas águas, o que ficou conhecido como tanque de Siloé. Mas o versículo 11 termina dizendo: mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. Jerusalém olhou para o seu próprio braço diante do dia do Senhor. Diante das profecias do juízo que viria, eles tomaram providências humanas, mas não cogitaram de olhar para cima, não cogitaram de arrepender dos seus pecados e de se voltarem para o Senhor, e nem considerar naquele que formou toda aquela assolação, aquele que era o dono do dia do juízo, que era o Senhor Deus. O povo de Deus, Jerusalém, confiou na força do seu próprio braço para vencer o dia do Senhor. Ela achou que sozinha poderia vencer o dia do Senhor e sair vitoriosa dele, quando deveria ter buscado a face do Senhor, ter olhado para cima e clamado por perdão e misericórdia. No verso 12, o texto, no entanto, nos declara o que Deus esperava de Jerusalém. Verso 12 diz: o Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Diante das profecias do dia do Senhor,
Deus convidava o povo a se arrepender. Essas são marcas de arrependimento: choro, pranto, rapar a cabeça, cingir o cilício, que é vestir o pano de saco, que era um sinal de profundo arrependimento. Diante da calamidade que viria, do dia do Senhor, o povo de Deus deveria ter clamado ao Senhor, se arrependido dos seus pecados, se voltado para Deus. Essa era a resposta correta à profecia do dia do Senhor. Mas o povo preferiu vencer o dia do Senhor nas suas próprias forças, com o seu próprio braço, com o seu próprio exército, com forças humanas, quando deveria ter se arrependido dos seus pecados. O versículo 13 enfatiza o desprezo da cidade de Jerusalém pelas profecias do Senhor. Diante de toda a calamidade, o profeta diz o seguinte: porém, é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Essa foi a atitude do povo do Senhor diante daquelas profecias todas do dia do Senhor, do dia do julgamento do Senhor que viria através do exército assírio. O povo desprezou as profecias, desprezou o dia do Senhor, viveram como se o dia do Senhor nunca viesse. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Anestesiaram as suas almas com um entretenimento mundano. Viveram nas festas, nos seus telhados. Mataram-se bois e beberam vinho. Desprezaram o dia do Senhor. Mas o versículo 14, o profeta diz: mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente essa maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Independentemente do que Jerusalém pensava, o dia do Senhor viria. Independente deles terem desprezado o dia do Senhor, o profeta Isaías diz que o dia do Senhor viria, e de fato veio. No ano 701 a.C., os exércitos dos assírios cercaram Jerusalém, com todos os seus aliados, e foi um dia de fato de grande pranto, de destruição e de terror. O povo ficou aterrorizado diante da aproximação do exército assírio dos muros de Jerusalém. Nesse texto, meus irmãos, nós temos um tipo, uma sombra do que será o último dia, o último dia que há de vir sobre a terra, o dia do Senhor, na volta do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 17, ele diz que o juízo começaria pela casa do Senhor. E no texto que nós estamos lendo aqui, nós temos um retrato disso, a Jerusalém impenitente, sofrendo com o dia do Senhor, sentenciada pelo dia do Senhor. E Jerusalém aqui representa a igreja dos nossos dias, a igreja que de forma geral se apresenta na face da terra nos nossos dias. E nós temos percebido que a igreja dos nossos dias, e eu digo aqui a igreja de maneira geral, ela tem se comportado semelhantemente a Jerusalém da época do profeta Isaías. De igual forma, tendo todas as profecias, tendo todas as visões dos profetas registrados nas Sagradas Escrituras, vendo todos os sinais dos tempos que têm vindo nos nossos dias, a igreja, eu digo aqui igreja de forma geral, tem desprezado as profecias, tem desprezado o dia do Senhor. Ao invés de ter vida diante de Deus em arrependimento e fé, nós temos visto a igreja anestesiando a sua alma com entretenimento mundano, festejando
bebendo e comendo, porque amanhã morreremos. Assim tem vivido a igreja dos nossos dias, muito parecido com a igreja, com os crentes aqui da época de Jerusalém, da época do profeta Isaías. As pregações a respeito do juízo do Senhor não são mais ouvidas. Pregações a respeito do dia do Senhor não são mais declaradas dos púlpitos das igrejas, porque ninguém quer ouvir falar disso. Mas antes disso querem festejar, curtir o melhor deste mundo, o melhor do que esse mundo possa dar. Não querem falar a respeito disso, não querem falar a respeito do dia do Senhor. E no versículo 13, eu gostaria de lê-lo novamente. O profeta Isaías diz o seguinte: porém é só gozo e alegria que se vem, matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O apóstolo Paulo usou essa palavra aqui do profeta Isaías: comamos e bebamos, que amanhã morreremos, para corrigir uma heresia da igreja primitiva, onde muitos já não criam mais na ressurreição final, não criam mais no dia do Senhor, no dia que o Senhor viria a essa terra e ressuscitaria os vivos e os mortos para o juízo final. E o apóstolo Paulo usa essas palavras do profeta Isaías, que se não existisse o dia do Senhor, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o apóstolo Paulo diz: certamente o dia do Senhor virá. Como veio o dia do Senhor no ano 701 a.C., que era um tipo, uma sombra deste grande dia do Senhor que há de vir sobre a face da terra. E nós temos visto, meus irmãos, a igreja hoje da mesma forma, desprezando o dia do Senhor, não ouvindo as profecias, não se colocando diante do Senhor em arrependimento e fé. E isso é um perigo muito grande. No versículo 3, nós vimos nos versículos 1 e 2, o povo de Jerusalém festejando. Nós vemos a cidade cheia de aclamações, estrepitosa, uma cidade alegre, uma cidade que vivia em aparente alegria e segurança, não havia guerra. As pessoas morriam de velhice, não morriam em guerras, nem à espada. Mas no versículo 3, o profeta Isaías traz uma repentina destruição. E eu vejo aqui um grande paralelo com o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 3, e eu gostaria que você abrisse nesse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Parece um retrato do que aconteceu lá na profecia de Isaías. O povo estava vivendo em festa, em paz, em segurança. E no versículo 3, repentinamente, o profeta muda o tom da profecia, trazendo uma repentina destruição. E assim também vai acontecer no último grande dia do Senhor. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Por isso precisamos estar sempre alertas, sempre vigilantes, considerando as profecias do dia do Senhor, considerando que haverá um dia que Deus trará juízo sobre toda a terra,
e vivendo diante do Senhor em constante arrependimento e fé, porque aquele dia será um dia de grande tristeza, dia de destruição. O profeta Amós, no capítulo 5, nos versos 18 a 20, diz o seguinte: Amós capítulo 5, versos 18 a 20. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejai vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse diante de um leão e se encontrasse com ele um urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Dia de tristeza, dia de destruição, dia de julgamento, será o dia do Senhor. Por isso precisamos estar atentos e apercebidos, considerando sempre as profecias a respeito do dia do Senhor. Mas o que nós vemos é uma igreja contemporânea que constantemente tenta amenizar esse dia do Senhor. A igreja tenta de todas as formas enfraquecer a importância do dia do Senhor, com as suas próprias vaidades intelectuais. Assim como Jerusalém, que confiava no seu próprio braço, no seu próprio exército, para vencer o dia do Senhor, a igreja de hoje usa a sua própria inteligência para tentar amenizar o dia do Senhor. Tenta evitar falar no dia do Senhor. Uns dizem que esse dia está muito distante. Outros se apegam a um universalismo, dizendo que no final todo mundo vai ser salvo, que não haverá julgamento, que não haverá inferno. Um universalismo enganoso e satânico. Outros tiram o dia do Senhor do foco das pregações. Muitos nos nossos dias negam que o Senhor Jesus voltará, de fato, de maneira visível e corpórea, né? Se acham maiores que o Senhor, dizem que Ele já voltou e habita nos corações dos crentes. Mentira, engano satânico. Tentam nas suas próprias teologias mentirosas, na sua própria intelectualidade, desenvolver teorias que amenizam o dia do Senhor. Devemos estar apercebidos dessas coisas, porque apesar do que pensemos, apesar do que muitos dizem, o dia do Senhor virá, como foi profetizado pelo profeta Isaías, e veio no ano 701 a.C. O último grande dia do Senhor virá, é uma verdade inexorável. Muitos tentam vencer o dia do Senhor com as suas próprias forças, no sentido de achar que as suas próprias boas obras o salvarão no dia do Senhor. Confiam no seu próprio braço, no sentido de confiar em sua justiça própria. Confiam nas suas boas obras, pensando que as boas obras dos homens podem salvar no dia do Senhor. Ao invés de olharem para o Senhor em arrependimento e fé, confiam nas suas próprias boas obras. Mentira! As boas obras não podem salvar ninguém. O homem não pode se salvar na força do seu braço. Do Senhor, ao Senhor pertence a salvação, e Ele concede a salvação a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem no Evangelho. O braço do homem não pode salvar no dia do Senhor. Qual é a atitude correta, então, que devemos ter diante do dia do Senhor? O versículo 12 responde isso, dizendo o seguinte: o Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. A resposta correta diante da profecia do dia do Senhor é se arrepender e crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a única forma de sair vitorioso no dia do Senhor. É a única forma de não passar pelo julgamento do dia do Senhor.
é sendo um crente de fato e de verdade no Senhor Jesus, é se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho, não um arrependimento pro forma, mas um profundo arrependimento, com choro e clamor a Jesus Cristo por misericórdia. E meus irmãos, apesar de num primeiro momento, Ezequias, o rei de Judá, ter confiado no seu próprio braço, quando ele recebeu notícias do número dos soldados dos exércitos assírios, ele se prostrou diante do Senhor em arrependimento e fé. O capítulo 37 do livro de Isaías diz que o rei Ezequias, o rei de Judá à época, depois de confiar em si mesmo, na sua própria força, no seu próprio exército, ele ouviu o profeta Isaías. Ele se arrependeu dos seus pecados, ele se vestiu de pano de saco, ele rasgou as suas vestes e ele entrou na casa do Senhor. Ele entrou na presença do Senhor. Ele clamou a Deus, arrependido pelos seus pecados, e Deus ouviu a oração do rei Ezequias. O rei Ezequias, mesmo num primeiro momento não confiando na profecia, ele se arrependeu dos seus pecados. E o texto nos diz no capítulo 37, que o Senhor Deus enviou o seu anjo durante a madrugada, e no ano 701 a.C., o anjo do Senhor feriu 185.000 soldados do exército assírio. E os que acordaram, que sobraram e acordaram de manhã, vindo toda aquela matança, fugiram para a sua própria terra e abandonaram um cerco a Jerusalém. Ezequias ouviu a profecia. Ezequias confiou na profecia. Ele teve a atitude correta diante da profecia. Se arrependeu dos seus pecados. E ele foi salvo no dia do Senhor. E a pergunta que fica para nós hoje é: e você? Você ouvirá as profecias? Você vai conduzir a sua vida pautada diante da profecia do grande dia do Senhor que virá sobre essa terra? E você vai viver em constante arrependimento e fé? Ou você vai ter a mesma atitude de Jerusalém, desprezando o dia do Senhor, pensando que ele está muito longe, que ele não vai vir, não confiando mais que esse dia acontecerá? Esse é o desafio do Senhor para nossas vidas nessa noite. Ezequias ouviu a profecia e foi salvo no dia do Senhor. Não podemos nos esquecer, meus irmãos, da profecia do dia do Senhor. Como os judeus esqueceram, como os judeus a desprezaram. E não foram destruídos no ano 701 a.C., porque o rei Ezequias se arrependeu. Mas mais à frente, no ano 586, a Babilônia invadiu Jerusalém em um outro dia do Senhor e destruiu aquela cidade por causa do pecado do povo, porque o povo não se arrependeu dos seus pecados. E mais à frente, no ano 586, num outro dia do Senhor, aquela cidade foi destruída pelo juízo do Senhor. E ainda, meus irmãos, há um grande dia do Senhor para acontecer. O dia que o Senhor Jesus voltará a essa terra para julgar os vivos e os mortos. E esse dia vai acontecer, independentemente da nossa vontade, está sentenciado. E a palavra de Deus diz que será dia de destruição, dia de morte, dia de pânico para a maioria das pessoas. Mas não precisa ser para você. Tenha a atitude correta diante da profecia. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo e seja salvo da ira do Senhor que está para ser derramada no último dia. Se você entrou aqui nessa noite e não tem o coração seguro para enfrentar o último dia, hoje é o dia oportuno para a sua salvação. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho.
Só assim você vai ser salvo no dia do Senhor. Só assim você não vai passar pelo julgamento final, mas o Senhor Jesus te colocará à sua direita e dirá: vinde, benditos do meu Pai, para o gozo eterno que vos está preparado. Igreja do Senhor, é tempo de vivermos em constante vigilância. É tempo de vivermos em constante oração, para que estejamos sempre prontos para o dia do Senhor, independentemente de quando Ele venha, mas que possamos viver na expectativa e na perspectiva da volta do Senhor. Precisamos estar vivendo em constante vigilância e oração. O Senhor Jesus, após o seu sermão profético no texto de Mateus 24, ele contou 4 parábolas acerca de viver em vigilância. Precisamos viver em constante vigilância e oração, porque o dia do Senhor virá, e precisamos naquele dia sermos encontrados vestidos e não nus. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor revelou a nós a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos ouvidos e os nossos olhos para entendermos a palavra do Senhor, para entendermos o espírito da profecia, para entendermos que o Senhor um dia vai voltar e nos levará a salvos para o reino do seu Pai. Louvado seja o Teu nome. Ó Senhor, se há pessoas aqui nesta noite, que nesta noite se arrependeram dos seus pecados e creram no Evangelho, que o Senhor abençoe essas pessoas e que elas possam continuar vivendo em constante vigilância na Tua presença, para então no último dia alcançar a recompensa final. Abençoe a Tua igreja aqui nessa noite reunida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vivermos em constante vigilância, a termos vida de oração, vida com o Senhor, e não desprezarmos as profecias, não desprezarmos o dia do Senhor, vivendo de maneira dissoluta nestes dias. Tem misericórdia de nós, Senhor. Complete essa palavra em cada coração nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.